Olá, alunos do curso de Licenciatura em Computação. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje iremos tratar do assunto forma de representação de algoritmos. Vamos dar sequência às nossas aulas então? Vamos trabalhar com conhecimento, conhecer um pouco mais. Vemos o que vai acontecer. Bom, como sempre, nossas videoaulas nós vamos iniciar tratando dos objetivos. O primeiro objetivo vai ser identificar as principais formas de representação de algoritmos. Nós já vimos umas, vamos descobrir qual é o nome dessa forma que nós já utilizamos em aulas passadas e descobrir várias outras, daquela para você verificar qual é que você mais se adequa na hora de criar os seus algoritmos. Vamos identificar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de representação, para que você possa escolher melhor, saber quais vantagens, o que vai influenciar na sua escolha dessa forma de representar o algoritmo. E, para poder compreender melhor isso, nós vamos construir alguns exemplos, utilizando essas formas de representação. Vamos na sequência. Descrição narrativa. É a forma de representação de algoritmo que utilizamos na primeira aula. Nessa forma de representação, analisamos o enunciado do problema e simplesmente descrevemos a sequência de passos em nossa língua nativa. Isso foi o que nós fizemos em aulas passadas. Vocês devem se lembrar. Nós descrevemos como fazer alguma coisa, alguma ação, como cozinhar, assar um bolo, como nós descrevemos nas aulas passadas, como fazer uma conta, simplesmente usando o português, descrevendo como nós fazemos isso no dia a dia. A descrição narrativa, que nós falamos, você não tem que aprender nada para poder utilizar. Você já sabe falar o português, basta dar sequência. Algumas desvantagens que nós temos ao utilizar a descrição narrativa. Uma delas é a forma, ela pode ser interpretada diferente do que você pensou inicialmente, ou seja, ela pode apresentar ambiguidades. Bom, vamos ver um caso desse de ambiguidade que você vai encontrar ao utilizar a forma de descrição narrativa, ok? Bom, esse algoritmo é um algoritmo simples, o problema dele é você pegar uma manga, cortar ela de forma apropriada e entregar para a próxima fase de produção. Bom, gente, será de qual manga nós estamos referenciando? Da manga fruta? Vamos pegar a manga fruta e cortar essa manga e passar para a próxima fase, que será fazer um suco, fazer alguma coisa? Pelo texto que foi utilizado na descrição narrativa, não é possível a gente determinar isso. Para você ver mais uma versão, nós poderíamos estar falando de pegar uma manga de uma camisa, de uma camiseta, e cortar de forma apropriada essa manga e passar para a próxima fase, que seria a costura. Então, o mesmo algoritmo pode ter duas ou mais interpretações por causa da forma narrativa não ser tão precisa quanto poderia ser. Então, nós vamos descobrir agora, ao longo dessa aula, outras formas que podem ser mais precisas do que a forma narrativa. Bom, vamos ver mais um exemplo que nós já vimos em aulas passadas, que é o cálculo da média aritmética do aluno. Nesse exemplo aqui, a gente está lá, informe a primeira nota, informar a primeira nota e guardar isso aonde? Informar a segunda, somar a primeira nota com a segunda nota, dividir o resultado da soma por 2 e mostrar o resultado obtido. Bom, esse já é um algoritmo que tem menos problemas de sequência, porque os dados são mais precisos, são mais bem definidos. Mas vamos acompanhar mais nos próximos slides. Bom, uma outra forma de representação são os fluxogramas. O fluxograma também é conhecido como diagrama de fluxo e é uma amostra visual de um passo a passo de ações que envolvem um determinado processo. Isto é, o fluxograma consiste em representar graficamente situações, fatos, movimentos e relações de todos os tipos a partir de símbolos, segundo Oliveira 2017. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os fluxogramas. Aqui nós temos algumas padronizações que o fluxograma nos propõe. Então, nós vamos ter várias formas geométricas e símbolos, e cada uma dessas formas tem uma representação, tem um sentido. A primeira dela, que é essa elipse, onde a gente tem a identificação do início do algoritmo, ou o fim, e temos a seta, que a seta indica o sentido do fluxo. Qual vai ser a execução desse fluxograma? Qual é o passo a passo? Qual é a próxima ordem do que vai ser feito? Nós temos aqui agora essa outra forma geométrica que representa a entrada de dados. Então, no fluxograma, quando você espera que seja informado algum dado, você vai utilizar essa forma geométrica. E quando nós estivermos fazendo algum processamento, algum cálculo, alguma ação que exija que seja feita
um trabalho, nós vamos utilizar o retângulo para poder indicar essas ações. Um símbolo losango nós não tínhamos usado ainda em outras formas, que é a questão do condicional. Se acontecer uma coisa, faça isso. Se não, faça outra. Então, nós temos o losango para representar isso no fluxograma. E temos essa última forma, que é utilizada para representar a saída do programa. Quando o programa fez alguma ação, fez algum cálculo, realizou alguma ação, e essa ação vai gerar um resultado que você espera ver isso de alguma forma. Nós vamos utilizar essa forma geométrica. Ok? Seguindo. Bom, quais são as vantagens de a gente utilizar o fluxograma? A primeira, ela é mais fácil de entender o conteúdo e representar de forma gráfica. Quando você representa de forma gráfica, o diagrama ele costuma transmitir mais ideias. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, como costumo dizer. Bom, e também uma questão muito importante é que ele obedece um padrão mundial de símbolos. Ou seja, em qualquer parte do mundo que você chegar, o fluxograma que você escreveu vai ser entendido, independente do idioma. Tá? Mas nós temos desvantagens. Nenhuma forma de apresentação vai ter só vantagens. A desvantagem do fluxograma, a primeira delas é que o detalhamento pode ser insuficiente para a transcrição para um programa. Alguns detalhes podem não ficar claros de como transcrevê-los para a parte de programação. E é necessário aprender uma nova simbologia. Nós vimos que os símbolos não são tantos, no entanto, é necessário conhecer esses símbolos para usar adequadamente. Uma outra desvantagem é a construção de algoritmos longos. Ela pode se tornar complexa e até mesmo difícil de se representar, tendo que usar várias páginas, várias folhas para poder conseguir chegar ao objetivo final. E como é trabalhoso fazer esse fluxograma, esses desenhos, um problema muito sério também pode ser muito trabalhoso você fazer alterações nesse fluxograma. Bom, vejamos um exemplo aqui agora do cálculo da média aritmética utilizando o fluxograma. Nós temos aqui o símbolo para poder representar o início, também escrito início dentro dele, e as setas indicando a sequência da execução. Logo no começo nós temos lá o símbolo para entrada de dados, onde é solicitada a entrada de nota 1 e da nota 2. Em seguida, o símbolo de processamento, de realização de uma ação, onde é feita a soma das duas notas dividido por 2, e esse resultado é guardado em um lugar, em uma variável chamada média. Bom, feito isso, nós temos o cálculo realizado, é usado o símbolo para representar a saída, onde nós temos a saída da média. E, na sequência, o algoritmo é encerrado. Nós conseguimos ver na forma de fluxograma um fluxo que os dados seguem até chegar ao fim, o que facilita um pouco o entendimento. Bom, vamos comparar aqui agora, então, o fluxograma com a descrição narrativa. Nós podemos ver os passos têm bastante similaridade. A gente tem o início que no fluxograma aparece, mas na descrição narrativa a gente já começa direto na ação, né? Informa a primeira nota, informa a segunda nota. Todos eles estão representados aqui no símbolo para poder fazer a entrada, onde nós temos o trabalho, o processamento dos dois para receber os dados no único item do fluxograma. Em seguida, nós temos a soma a primeira nota com a segunda nota, que tem mais detalhes do que o nosso fluxograma aqui, apesar de a fórmula matemática ser bastante comum e bem interpretada. Dividir o resultado da soma por 2, que também foi feito no mesmo processamento, e mostrar o resultado obtido, também utilizado aqui a notação para mostrar o resultado. Vemos que é bastante semelhante. No entanto, esta notação do fluxograma ela é internacionalizada. Ou seja, em qualquer local do mundo que você chegar e apresentar o fluxograma desse jeito, vai ser entendido e compreendido o que você deseja fazer. Bom, uma outra forma de representação pouco utilizada é o diagrama de Chapman, ou esse diagrama também conhecido como diagrama de Nash-Scheidman. Tal como o fluxograma, ele permite visualizar o fluxo gráfico do algoritmo, Yoder 1978. Nesse diagrama, nós temos o retângulo para poder representar o início e o fim do processamento. Esses retângulos também geralmente ocorrem em processamentos, sejam leitura, escrita ou atribuição, ocorrem dentro de retângulos. E nós temos aqui uma representação da condicional, ou decisão, onde a gente tem uma expressão que representa qual decisão será tomada, um número maior que outro, igual, diferente. E se caso a condição seja verdadeira, vai seguir do lado do verdadeiro. Caso contrário, vai seguir do lado do falso. Um outro exemplo aqui, nós temos uma estrutura para poder fazer repetição de vários comandos, de vários processamentos, onde a gente tem uma expressão que comanda
essa repetição e os comandos que serão repetidos dentro dessa estrutura de repetição. Bom, vejamos as vantagens do diagrama de Chapin e as suas desvantagens. Primeiro, é maior clareza no fluxo de execução, a gente consegue perceber bem isso, vendo e executando o fluxo. Nós vamos ver um exemplo mais à frente, vai ficar bem mais clara essa execução. A representação gráfica também segue um padrão muito bem definido e, nesse caso, o diagrama de Chapin é próprio para a execução de algoritmos, diferente do fluxograma, que pode ser utilizado para representar várias outras ações, não necessariamente só algoritmos. Nós temos desvantagens da mesma forma. Bom, a primeira que eu tenho aqui para falar com vocês é mais trabalhoso em decorrência dos seus desenhos. Exige um pouco mais da gente a forma de desenhar o diagrama para chegar e apresentar o resultado do algoritmo que a gente quer. E é necessário aprender uma nova simbologia. São vários outros símbolos, nós mostramos alguns na apresentação do diagrama, mas existem outros símbolos que também podem ser utilizados. E a construção de algoritmos longos também pode ser complexa, a mesma questão que nós vimos no fluxograma. E assim também como da dificuldade, a complexidade de algoritmos grandes, nós também teremos dificuldades para poder fazer alterações nesses diagramas. Uma vez que uma alteração no início do diagrama pode ter reflexo até o final do diagrama. Vejamos um exemplo aqui, desse caso ainda é um cálculo de média aritmética, mas esse algoritmo foi um pouquinho modificado, mas vocês vão compreender bem. Nos outros algoritmos nossos, nós apenas queríamos fazer a soma das duas notas, dividir por 2 e representar a média. Neste exemplo, foi criado o início do processamento. Nós temos aqui o retângulo indicando o início. As ações de leitura, que nós vimos que um comando explícito, leia N1 e N2. Foi calculado a média, e aqui nós temos o que não foi apresentado em outros algoritmos, aquela questão da decisão, de um fluxo de decisão. Então nós temos aqui, se a média for maior que 7, sim, ele vai executar esse pedaço do diagrama. Caso não, ele vai executar esse outro. Então, caso a média seja sim, será escrito, escreva aprovado. Se a média for maior ou igual a 7, acho que está invertido aqui, né? Não, está certo. Se a média não for maior ou igual a 7, não vai escrever aprovado e o algoritmo termina. É bem claro, é possível verificar que é clara a execução desse algoritmo, a gente consegue ver o que está acontecendo sem maiores complexidade. No entanto, algoritmos mais complexos, maiores, tornam o diagrama bastante complexo de escrita e um pouco até na leitura. Bom, chegamos agora ao pseudocódigo, ou muito conhecido Portugal. Provavelmente vocês já escutaram essa palavra. Tá? Portugal também é conhecido como português estruturado, linguagem estruturada ou pseudolinguagem. Esse pseudocódigo ou pseudolinguagem ele tem algumas vantagens sobre a descrição narrativa. No pseudocódigo, nós já seguimos estruturas mais bem definidas. Nós temos comandos, temos atribuições de variáveis, tem coisas que definem para a gente bem próximo ao que seria uma linguagem de programação. Nós vamos ver durante essa aula alguns exemplos de pseudocódigo para poder entender melhor isso. Vamos ver algumas vantagens, então, do pseudocódigo, ou Portugal, como iremos chamá-lo agora para frente. Primeiro, ele é independente de linguagem de programação. Quando você está pensando um algoritmo para poder criar em português, você está desenvolvendo ele sem se preocupar com uma linguagem de programação específica. Apesar da estrutura bem definida, você não vai estar escrevendo em uma linguagem preocupado com a sintaxe de uma linguagem de programação, e apenas com a estrutura bem definida do Portugal. Ele facilita a transcrição para a linguagem de programação, que apesar de não estar no mesmo nível de linguagem de programação, ele é bem próximo disso, o que nos permite transcrever de forma simples ou sem maiores preocupações para a linguagem de programação, tendo em vista que a sua estrutura, a sua sintaxe é muito próxima de uma linguagem de programação. Então nós podemos definir dados, definir quais as variáveis que vão ser utilizadas, quais são os tipos das variáveis, então permite a gente definir uma estrutura bem definida para fazer esse trabalho. Temos algumas desvantagens. Como eu disse anteriormente, nada tem somente vantagens. Nós temos que colocar na balança para poder ver qual é melhor. Uma das desvantagens é que exige aprendizagem de regras de representação. Nós não podemos usar qualquer palavra como nós utilizamos no modelo descritivo, na narração descritiva. Nós temos algumas palavras reservadas, temos comandos que podem ser utilizados para poder executar as ações. Nós temos que conhecer um pouco desses comandos para poder estar executando essas ações.
Mas a gente também tem um problema, apesar da definição das linguagens, da estrutura de dados, nós temos uma falta de padronização de sua estruturação também. Por que isso? Porque nós estamos falando de um pseudocódigo ou pseudolinguagem em que tem que se definir alguns padrões. Por exemplo, os comandos. Comandos em uma determinada literatura, alguns chamam o comando para fazer leitura de leia. Em outra literatura pode falar de leitura. Então nós temos algumas diferenças, mas são diferenças pequenas. Apesar de ter diferenças, elas são pequenas, não são muito grandes. Prosseguindo. Aqui nós temos um exemplo de um pseudocódigo para fazer a média aritmética do aluno. Aqui nós temos uma palavrinha-chave importante para a gente entender, que é algoritmo. Isso, todo Portugal começa com essa palavra algoritmo e ela vai terminar, se a gente acompanhar lá no finalzinho do algoritmo, com fim do algoritmo. Então essas duas palavras elas indicam o início e o término do algoritmo, para a gente definir bem essas estruturas. E na palavra algoritmo a gente tem um parâmetro ou uma opção para esse algoritmo, que é o nome do algoritmo, certo? Nesse caso, média. Bom, em seguida, a estrutura é rígida e traz a palavra-chave var, var de variável. Aqui nós introduzimos um conceito novo para vocês quando a gente começa a falar sobre algoritmos. O que vem a ser uma variável? Uma variável vai ser um local onde nós iremos armazenar um valor, certo? Então, nesse caso, nós temos a variável nota 1. E no Portugal, além de ter a variável, nós também temos a definição de qual tipo de valor eu posso colocar nesse espaço reservado, certo? Então, na variável nota 1, nós estamos falando que ela é do tipo real. O que é esse tipo real? O tipo real é um tipo que aceita números com casas decimais. Então, nós temos uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, daqui nós estamos declarando a variável nota 1, do tipo real, a variável nota 2, um segundo espaço chamado nota 2, onde nós devemos armazenar o dado que vai ser digitado, e uma variável média também do tipo real, onde será feito o cálculo da média armazenado nessas variáveis. Então, logo na primeira parte do algoritmo, nós temos aqui a definição do nome e, em seguida, a definição das variáveis. No Portugal, eu não posso definir variáveis a qualquer parte do meu algoritmo. Se eu precisar de definir uma variável, eu tenho que voltar nesse primeiro segmento do programa para poder definir a variável. Okay? Bom, em seguida, nós temos a palavra-chave, um comando, início. A partir daqui, nós temos o processamento. Se vocês lembrarem daquelas dicas que nós falamos para vocês, para poder elaborar um algoritmo, a primeira parte era definir as variáveis de entrada ou as variáveis que seriam utilizadas. Foi justamente essa parte que o Portugal definiu para a gente. Em seguida, agora a gente tem o início, onde começa o processamento. O que eu devo fazer com essas variáveis para chegar a um resultado? Então, aqui nós temos a primeira coisa depois do início, um novo comando que nós iremos aprender do Portugal, que é o comando escreva. Aqui, esse comando indica para a gente que eu quero que o computador ou o programador que for pegar esse código e for implementar a linguagem, que ele faça aparecer na tela ou que ele imprima na tela a mensagem. Nesse caso, a mensagem digite o valor da primeira nota. Então, nós colocamos o comando que eu quero utilizar, escreva, abre parêntese. Nesse caso, como eu vou estar passando para esse comando um texto, nós representamos os textos entre aspas dupla. Então, nós temos aqui escreva, abre parênteses, qual parâmetro eu quero que ele escreva, o que eu quero que ele escreva, que ele mostre na tela. Aí eu coloco entre aspas duplo o texto, nesse caso, digite o valor da primeira nota, dois pontos, fecha aspas, fecha parênteses. Então, aqui nós estamos indicando para o nosso programador, ou para você mesmo que você está indicando, que eu quero que ele imprima isso na tela. O resultado de quem estiver vendo este programa vai ser apenas a impressão desse texto. Digite o valor da primeira nota. Em seguida, nós temos um novo comando, que é o comando leia. O comando leia indica para o algoritmo que você quer que ele leia uma entrada. Ou seja, nesse caso nosso, a gente considera que o usuário vai digitar isso no teclado. Ele vai colocar lá no teclado um valor e vai dar Enter. Quando ele der Enter, esse valor vai ser armazenado na variável nota 1. Então, ele vai vir nessa variável nota 1 e vai preenchê-la com o valor que foi digitado pelo teclado. Aí, continuando, a gente entendeu o comando escreva. Ele vai escrever na tela novamente, digite o valor da segunda variável, da segunda nota, e eu vou seguir do comando leia nota 2. Mais uma vez, o usuário vai digitar alguma coisa no teclado, dar Enter. Ao dar Enter, nós teremos o resultado armazenado na variável nota 2. Bom, aqui agora, nessa próxima linha, nós temos uma estrutura nova,
que é a atribuição. Então, eu tenho uma variável ao lado esquerdo, o símbolo de atribuição, e em seguida eu tenho o valor que vai ser atribuído à variável média. Nesse caso, foi utilizado a parentização, ok? Isso vem da matemática, para indicar que é para ser feito a soma da nota 1 e da nota 2 primeiro, posteriormente dividido por 2. O resultado dessa operação matemática vai ser armazenada na variável média. E aqui nós temos um uso novo do comando escreva. O comando escreva ele pode ter vários parâmetros, ou seja, várias partes que eu quero que ele imprima. Então nós temos aqui, novamente, eu quero imprimir um texto, então eu coloco esse texto entre aspas duplas, para que o programa ou o programador saiba que isso aqui é um texto puro, não é um comando, não é uma variável, assim, apenas um texto, e esse texto deve ser apresentado na tela, deve ser impresso na tela. Então, a média do aluno é, dois pontos, fecha aspas, dupla. E agora eu tenho uma vírgula. A vírgula tem um sentido especial para a gente nos comandos. Ela indica a separação de um parâmetro para outro. Nesse caso, quer dizer que o comando escreva recebe dois parâmetros, um texto e, em seguida, um outro texto, ou, nesse caso, uma variável. Então, vai ser impresso a média do aluno e, em seguida, vai ser impresso o valor da média. Certo? Em seguida, fim do algoritmo, isso é indicando que o algoritmo foi finalizado. Bom, nós conhecemos até agora, então, o nosso primeiro algoritmo. Como é escrever um algoritmo em uma linguagem bem definida e estruturada? Nesse caso, o Portugal. Vamos dar sequência. Comparando novamente, para a gente poder entender isso aí, a questão do que é um Portugal, o que é a descrição narrativa, nós temos aqui os dois algoritmos de cálculo da média. Os dois têm o mesmo resultado final, vai alcançar o mesmo resultado final. Aqui do lado esquerdo nós temos o Portugal, que nós acabamos de descrever como funciona cada etapa, e do lado direito a descrição narrativa que nós já tínhamos visto anteriormente. Nós podemos perceber que a descrição narrativa, nesse caso da média, é bem próxima ao que o Portugal descreve. Mas nós temos alguns problemas que a gente não sabe identificar de forma que isso vai ser feito no Portugal. Porque aqui é uma coisa interessante, gente. Nós temos, no Portugal, a liberdade de escrever o que a gente achar melhor. No entanto, essa liberdade também traz o problema da ambiguidade. Aqui nós temos informe a primeira nota. Tá, informe a primeira nota e faça o que com essa primeira nota? Guarde essa primeira nota, imprima a primeira nota, é para poder informar. Mas nós estamos dando uma instrução para quem está lendo a descrição narrativa, e não descrevendo para o computador como ele deve fazer uma ação. Então veja que o primeiro passo, que é informe a primeira nota, como é que ele foi mapeado para o Portugal? Primeiro, nós devemos dizer para o usuário que está utilizando este programa o que ele tem que fazer. Então a primeira coisa eu escrevi, digite o valor da primeira nota. Senão o cursor ia ficar piscando para o usuário digitar alguma coisa e ele não saberia o que é. Certo? Então a gente tem que conduzir o processo, dizer o que tem que ser feito. Nesse caso, informar o usuário que ele tem que digitar e, em seguida, pedir que seja feita. No Portugal, nós só temos essa instrução, informe a primeira nota. Eu não sei o que é para poder mostrar para o usuário, aonde eu tenho que guardar esse resultado. O mesmo vale para o passo 2. No passo 3, nós temos soma a primeira nota com a segunda nota. Essa parte já é um pouco mais clara e nós temos isso tudo representado apenas nessa instrução do Portugal, onde já está escrito aonde eu vou guardar e como eu vou fazer esse caso. Isso é interessante que a gente fala, soma a primeira nota com a segunda nota. E aí, somei. Aí depois a gente fala, divida o resultado da soma por 2. Aqui tudo bem, vamos dar uma colher de chá para a descrição narrativa que ela conseguiu descrever bem o que era para ser feito. Mas eu não sei aonde estão sendo guardados esses resultados e como eu estou trabalhando com eles, como é tão mais claro no Portugal. Depois a gente tem lá, mostra o resultado obtido. Ok, no Portugal a gente tem isso bem mais claro. Eu vou mostrar uma mensagem, ou seja, eu vou apresentar para o usuário um texto e em seguida o valor do resultado, o que vai ficar bem mais claro para quem está utilizando o programa. Bom, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido bem o uso das formas de descrição de um algoritmo. E nós vamos propor agora para vocês uma atividade.
E eu não sei se ficou claro na última videoaula, mas essa atividade que vocês estão acompanhando pela videoaula, ela será transcrita no ambiente virtual de aprendizagem que vocês vão estar acessando para poder executar essa atividade. Então aqui é só mais uma instrução, uma orientação de como vocês devem prosseguir com essa atividade. Ok? Bom, nessa atividade nós estamos propondo o seguinte: nós já vimos na videoaula anterior alguns algoritmos, pedindo para vocês fazerem utilizando a descrição narrativa. Agora nós vamos propor os mesmos algoritmos, mas queremos que vocês desenvolvam esses algoritmos utilizando um fluxograma. Mais uma vez, como na videoaula anterior, nós temos aqui 5 algoritmos que devem ser elaborados. Na atividade que vocês deverão fazer no fórum, vocês deverão escolher pelo menos 2 destes. Isso, mais uma vez, deixo claro que isso vai estar descrito na atividade do ambiente virtual de aprendizagem. Mas eu recomendo que vocês façam não só 2, mas façam todos os fluxogramas para poder compreender melhor. Usem os fóruns para poder postar essa atividade. Caso você tenha alguma dificuldade em desenhar esses gráficos, não precisa pegar uma ferramenta para desenhar os gráficos. Desenhe no papel e tire uma foto, mas uma foto clara para a gente poder conseguir visualizar isso, e faça o seu post no fórum com esse algoritmo, com esse fluxograma. Ok? Mais uma vez, algumas instruções para vocês seguirem durante a execução das atividades. É a mesma da aula passada, mas vamos reforçar para ficar mais claro. Isso é uma recomendação de Aceno em Campos. Sempre leia o anunciado com atenção. O anunciado tem detalhes do que você deve fazer e qual problema deve ser resolvido. Defina os dados de entradas. Agora nós entendemos melhor o porquê disso. No Portugal nós temos as variáveis que devem ser declaradas no início, então provavelmente os dados de entrada se tornarão variáveis. Defina os dados de saída que deseja obter, ou seja, quais serão o resultado esperado. Definir o processamento, como será executado o processamento, quais são o passo a passo de como chegar ao resultado esperado. E por fim, depois de elencado esses itens, a gente constrói o algoritmo. No caso dessa atividade proposta para essa semana, vocês devem desenvolver o algoritmo utilizando a ferramenta, a forma de descrição do fluxograma. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e nós aguardamos vocês nas próximas videoaulas. Muito obrigado!